Voltando então, gente, com o nosso estudo sobre o Apocalipse. Chegamos no último vídeo da série, capítulo 22, o último capítulo do Apocalipse e o último capítulo da Bíblia também. Quem dera, né, arrepiar, que estivéssemos na explicação do último capítulo da Bíblia, já tendo explicado todos os outros antes, né? Mas não, até então foi só o Apocalipse. Claro que já explicamos também aí Salmo 119 inteiro, em outros vídeos, as doutrinas salvíficas e tudo mais, mas esse vídeo é sobre o último capítulo do Apocalipse. Como é que tá a transmissão aí, pessoal? Tá boa? O áudio tá bom? GTR, estão me ouvindo bem? Tá travando? Tá com qualidade boa? Como é que tá? Tá ótimo? Então tá bom. Então vamos lá, né, gente? Vamos continuar. A gente abordou aí nos vídeos anteriores o capítulo 21, né? E agora vamos continuar no 22. Boa tarde, Cacau. Seja bem-vindo. Então vamos lá, pessoal. Porque temos que continuar, né? Temos muitos outros assuntos a voltar a explicar. Então vamos lá. Bom, eu não vou aqui recapitular tudo, né, pessoal, o que já explicamos, mas eu posso falar brevemente aqui. Todos os vídeos, né, pessoal, que nós já fizemos estão aqui, ó, na playlist no YouTube. Apocalipse Explicado é a série. No meu canal Rômulo Ribeiro, você encontra então essa playlist, começando versículo por versículo, Apocalipse 1:1 e a Trindade, estudo completo, 1 hora e 17 minutos de duração, um vídeo explicadinho. Aí depois Apocalipse 1, 2 a 3, a explicação de todos esses versículos aqui, todo o capítulo, depois vai verso por verso. Eu não deixei passar nenhum versículo. Aí vem as cartas aqui, né? No capítulo 2, aí também no capítulo 3, Filadélfia, Laodiceia, tudo explicadinho, pessoal, no original, em grego, koiné, como foi escrito a Nova Aliança, tá? Tá aqui, ó. Eu estou utilizando essa Bíblia aqui, inclusive, que traz, né, os versículos e palavras originais. Então, a gente está explicando nesse nível, tá? E além disso, a gente tem aqui a visão do Criador no céu, explicamos também, muito interessante. Aí vem o livro selado com 7 selos, capítulo 5, os 4 cavaleiros do Apocalipse, capítulo 6, do 1 ao 8, a gente já explicou isso, nos 4 cavaleiros do Apocalipse, muito interessante, a explicação dos selos e tudo mais, muito importante esses vídeos aqui, pessoal. Aí o 5º selo, o que é as almas debaixo do altar, né? Muito interessante. E aqui depois o 6º selo, né? Apocalipse 6, 12, 17, é muito importante isso aqui também, né, gente? Porque vai explicar muita coisa, tem muito conteúdo aqui, pessoal. Os 144 mil, né? Aí depois vem o 7º selo e as 4 primeiras trombetas, tudo explicado, gente, tudo explicadinho. Então a playlist já está toda aí no YouTube, tá? As 2 testemunhas, ó, quem tinha antes dúvidas sobre as 2 testemunhas, está aqui a explicação, né? Aí depois vem a 7ª trombeta. Lembrando que aqui está o fim, porque o Apocalipse, pessoal, ele está escrito em ciclos, não está em ordem cronológica, está em ciclos, tá? Então ele vai e volta, né? Aqui a igreja, o dragão, a mulher e o dragão, muito importante também, capítulo 12. Aí o anticristo, o falso profeta, a imagem da besta, capítulo 13 de Apocalipse, a marca, é muito interessante, né? Depois é a condenação, o lagar, os vencedores, as 7 taças da ira do Criador, também já foi tudo explicado, pessoal, todos os vídeos longos, né? Nenhum curto. A Babilônia, o julgamento da Babilônia, as bodas do Cordeiro, a volta do Messias em Apocalipse 19, 11 a 21, já explicamos. E não vai estar aparecendo aqui já a explicação do capítulo 20, que vai falar sobre o milênio, porque eu ainda não carreguei esse vídeo para o YouTube, mas logo vou carregar.
E na verdade você que já está vendo esse vídeo aqui agora pelo YouTube, que vai ver no futuro, né? Já vai estar lá o vídeo, né? E aí o 21 também já explicamos que é o 20 que é o milênio e o 20 que também aqui é o julgamento, é muito importante. E aí o 21 já é novo céu, nova terra, também a gente viu aqui hoje de manhã esse vídeo. E agora o 22, estamos então no 22 e vamos encerrar o Apocalipse com o 22, beleza? Vamos lá então, gente. Essa Bíblia aqui eu comprei pela internet, na editora Erdos diretamente. Bíblia interlinear, português-grego. Só que eu recomendo uma outra Bíblia, seria mais interessante, que é a Bíblia de Estudo Palavra-Chave Hebraico-Grego. Só que ela está bem mais cara hoje. Bom, vamos lá. Então vamos continuar, pessoal, senão a gente não vai terminar nunca isso aqui, né? Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono do Criador e do Cordeiro. Bom, aqui é simplesmente uma continuação, tá, pessoal? Nem deveria, inclusive, estar dividido por capítulos. Muito menos o 21 e o 22, porque vão tratar da mesma coisa. A criação do novo céu e da nova terra. Então nós já explicamos aqui o 21 inteiro, 27 versículos no vídeo passado. E aí João simplesmente continua vendo as coisas. E então me mostrou o rio da água da vida, né? Depois eu vou pegar aqui a Bíblia, tá, pessoal? Eu vou mostrar palavra por palavra, tá bom? No finalzinho. Primeiro a gente vai ler no português só para facilitar o nosso entendimento. Ou eu posso então mostrar aqui um por um de uma vez, né? Ó. O 22, se a webcam resolver focar, né? Daqui 1000 anos, ela foca. Olha aí, pronto. Então, o 22, ó, e me mostrou um rio de água, a água ali, Udatos, de vida. Veja, água de vida, zois. Como eu expliquei nos vídeos passados, pessoal, zois é uma palavra, tá, que remete à vida eterna, vida para sempre no grego. Também tem outra palavra para vida no grego que é bios, só que daí é vida que termina, tá? Então, na nova terra vai haver um rio, pessoal, de água da vida. Olha que coisa interessante, brilhante como cristal, que sai do trono do Criador e do Cordeiro. Olha só isso. Não, recém começamos, João, recém começamos. Muito interessante isso aqui, né? Então vai ter um rio que vai sair do Criador, né? Agora, se isso é simbólico ou não, se é literal ou não, tá? Ninguém pode dizer, porque a gente não sabe, pessoal. Porque é a mesma coisa que dizer que a vida vai sair aqui, ó, diretamente do trono do Criador e do Cordeiro, né? A água da vida, e a água tem vários significados na Bíblia. Então, né, pode significar muitas coisas. O verso 2, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha isso. E aí? O verso 2. Em meio da praça, platias da cidade, né? E do rio, aliás, do rio não, né? Porque ali tem ordem. E, daqui e, dali, do rio, ou seja, é no meio, né? A árvore da vida, ou árvore de vida, produzindo então 12 frutos, ou a ordem como está invertida no grego, né? De uma ou outra margem do rio significa cada mês, dando o fruto dela e as folhas da árvore para a cura das nações. Então, gente, aparentemente
Vamos de fato conhecer a árvore da vida, assim como foi no início do Éden, né? E essa árvore da vida, ela aparentemente vai ser usada, as folhas da árvore, para a cura dos povos. Então vai haver doença na nova terra? Creio que não, mas para manter os povos bem, né? A gente não sabe muito bem, pessoal, isso aqui a gente não precisa investir muito tempo aqui, porque assim, ó, depois da volta do Messias, tudo isso aqui vai ser esclarecido de fato. Mas é interessante esse assunto. Então vai dar frutos, 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Será que esse fruto tem alguma coisa a ver com vida eterna? Porque lá em Gênesis a gente encontra que o Criador expulsou Adão e Eva do paraíso para que não ficassem comendo da árvore da vida e vivessem para sempre. Você se lembra disso, né? É isso que diz lá. Então, o que será que mantém? Ó, em Gênesis, vamos lá, rapidão. Gênesis 3, ó, ele pecou, né? Vamos ver aqui. Aqui. Então disse o Criador, logo após a queda, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Essa árvore da vida faz uma pessoa viver eternamente. É ou não é? São coisas... Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira só, pessoal. São coisas que é de se pensar, né? Pois é, e aí, seria literal arrepiar? Boa pergunta. Será que não é outra coisa? Não sabemos. Tem coisas que não sabemos, pessoal. Né? Então, aqui o verso 2 já mostrei, né? O 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Ó, tá vendo? Doença seria uma maldição? Pode ser que sim, né? Então não vai haver. Por quê? Porque essa árvore vai estar lá. Então, aparentemente, as pessoas vão usar as folhas dessas árvores e o fruto também. Nela estará o trono do Criador e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Ó, para quem acha que vai fazer nada depois da glorificação, no novo céu e na nova terra, né? Não, pessoal. A igreja será serva, seremos servos do Criador e do Cordeiro. Ou seja, e os servirão. Ou seja, alguma coisa a igreja vai fazer. Olha que interessante, né? Agora, a pergunta é o quê? A Bíblia não diz bem ao certo, apenas que a gente vai servir. É interessante. Então, para quem acha que não vai fazer nada, pelo contrário, vai ter muita coisa para fazer. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Olha o nível. Então, agora sim, de fato, toda a igreja vai poder ver o Criador. Diretamente. E o Messias. O nome na fronte significa que é propriedade. Tá? Ele será o nosso dono, assim como já é, né? Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor, o Criador, brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Veja, isso aqui eu já expliquei no vídeo passado, né? Não precisa de luz, do sol, porque é o próprio Criador que vai iluminar. A glória dele é suficiente para iluminar tudo. Tá? Literalmente, ok? Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras.
O Senhor, o Criador dos Espíritos dos Profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Veja, em breve devem acontecer. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás e já foi escrito que em breve devem acontecer. Isso porque 2000 anos para o Criador é nada. É nada. Sete. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Ó, agora a mensagem para todos. Bem-aventurado é a pessoa alegre, a pessoa que vai ser abençoada. É aquela que guarda as palavras da profecia desse livro. E aí? Eu pergunto para as pessoas que rejeitam as palavras que estão escritas nesse livro, o que vai sobrar para elas? Né? E ele vem sem demora. E hoje, pessoal, diante das profecias que já aconteceram, estão prestes a acontecer, estamos mais perto ainda. Ele está às portas, pessoal. Falta muito pouco tempo. Falta muito poucos anos para ele voltar. Só falta uma única profecia, pessoal. Só falta o anticristo aparecer e depois vem todas as pragas do Apocalipse. Então só falta o anticristo aparecer. Verso 8. Eu, João, sou quem viu e ouviu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. As visões que João estava tendo eram tão fortes, tão estupendas, tão, assim, vamos dizer, fora da realidade atual de João, que ele viu um anjo lá e se prostrou aos pés dos anjos para adorá-lo, né, na ignorância. E aí, verso 9, o anjo disse, vê, não faças isso, João. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Bom, adora ao Criador, olha só, o anjo falando para adorar somente o Pai. E aqui é uma base, infelizmente, que as pessoas que acreditam na doutrina da pré-existência, que eu não concordo, usam. Eles dizem, ó, tá vendo? O anjo aqui está dizendo que era conservo de João. Ou seja, dos irmãos dos profetas. Ou seja, numa outra, sei lá quando, o anjo também era um humano, e aí daí foi glorificado também, e nós estamos hoje vivendo o que o anjo já viveu. E antes nós éramos anjos também, por isso que ele também está falando isso. Seríamos anjos segundo essa doutrina da pré-existência, aí a gente pecou lá no céu, daí a gente veio aqui para a Terra, nós somos avatares em corpos humanos, e aí quem perseverar até o fim vai ser salvo, e que não são os anjos réprobos e os anjos eleitos. Pronto, e aí nós somos anjos, mas em corpos humanos, e aí a pessoa no final vai ser salva e vai virar um anjo igual aos outros. Eu não creio nisso. Tá? Eu vejo que o Criador criou os anjos primeiro e o ser humano depois, tá? E bem diferente, tá? O que eu creio aqui é que o anjo está falando que temos o mesmo pai, só, acabou, isso. Por isso falou conservo, porque ele também é servo do Criador, só isso, pessoal, tá? Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Né? Ou seja, escreva, João. Não sela isso aí, João. Não guarde. Escreva logo. Avise os demais. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Né? Aqui significa que o bode, ele nasce bode e continua bode, não consegue ser salvo. O imundo, a mesma coisa. É o joio. O joio é joio, o trigo é trigo. Não tem como o trigo virar joio, e nem o joio virar trigo, e nem o bode virar ovelha, e nem a ovelha virar bode. E já nascem assim, né? A gente já explicou isso nos dias passados. O justo continue na prática da justiça, está dando uma esperança aqui, ó. E o santo continue a santificar-se. Ou seja, uma esperança, continue assim, porque a esperança é certeira. E eis que venho sem demora, olha só, olha quantas vezes que está falando aqui que vem sem demora, que o tempo se aproxima.
Várias vezes, hein? E comigo está o galardão. Recompensa, pessoal. Galardão, recompensa. Tá? Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ó, aqui a recompensa. A recompensa, pessoal. Assim como o julgamento também é segundo as obras, o galardão também. O galardão para os salvos também. Né? Isso está lá em Coríntios também, que fala sobre as obras de cada um que vai ser colocado no fogo. Então isso é muito interessante, porque, inclusive, no último capítulo de Apocalipse, aqui está falando, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Está falando isso porque é o último capítulo, pessoal. Aqui fechou o cânon, encerrou o último capítulo da Bíblia. Galardão, eu acabei de falar, arrepiar, é recompensa. Os salvos, além de serem salvos, conforme as obras que fazem aqui, também tem recompensa. E ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Então, quanto mais a pessoa vive de fato o evangelho, maior vai ser o galardão. Quanto mais falhas, erros, ceder ao pecado o salvo comete, menor será o galardão. Ó, é uma referência a Salmos 62:12. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuísse segundo as suas obras. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ó, galardão. Jeremias 32:19. Grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Mateus 16:27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Romanos 2:6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo ao Criador. Veja, é individual, pessoal. 1 Coríntios 3:8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal do Messias, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Gálatas 6:5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. E Apocalipse 2:23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Gente do céu. Veja que tudo vai ser pesado no dia do julgamento, e vai ser conforme as obras. E inclusive ele esquadrinhando o coração. Ele vai julgar inclusive intenções, pessoal. Tem um texto aqui, inclusive, extremamente pesado, né? Que está em Hebreus. Mas talvez numa outra oportunidade a gente abre. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Já abordamos isso muitas vezes nos outros vídeos. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que significa isso? Que foram justificados. Para que eles assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. É a maior bênção que alguém pode ter, pessoal, né? Salvação. Bem-aventurado. Agora, ele fala dos salvos e agora fala dos condenados. Fora da cidade ficarão os cães, os feiticeiros, não só da cidade, mas de toda a nova terra. Os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Em comparação com Apocalipse 21:8, né? Então veja, pessoal, não é para todos.
Salvação não é para todos. Isso é claro. Eu, né, Yahushua HaMashiach no original, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Vários nomes para o Messias, várias características, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. Olha o convite aqui, pessoal. Tipo, é o convite no sentido, pregação está sendo exposta a todos. Aquele que ouve o evangelho, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Olha só. Esse versículo aqui é usado pelos arminianos. Demais. Só que eu já expliquei isso nos meus vídeos sobre a salvação. Veja aqui, o quem quiser nunca está isolado da pregação. Disso aqui, ó, do chamado. Vem. Esse vem é pregar o evangelho expositivamente, é o chamado. Venha, creia, se arrependa. Quem é que crê? Quem é que se arrepender? Que vai se arrepender? Todos? Messias, em João 17, 9 e 20, fala, eu não rogo pelo mundo, mas somente pelo que tu me des, porque são teus. Então, como que é por todos? Veja, ele não quer dizer que está dando uma chance, pessoal. Esse é o chamado. O eleito só vai entender quando pregar isso aqui para ele. Você quer a salvação? Você quer? Arrependa. Então, eu quero. Então pronto, o eleito, ele se arrependeu, ele se arrepende e aí ele recebe de graça da água da vida. É assim. Por isso que tem que falar quem quiser, é o chamado. Tem 50 pessoas na sala. Você não sabe quem é o eleito. Você vai pregar para todos. E você vai falar o quê? Ó, você pode, você não pode, não existe isso. Você vai falar, quem quiser, creia, arrependa-se, beba de graça da água da vida. O eleito vai crer, vai se arrepender. Essa é a esperança, esse é o evangelho, esse é o chamado eficaz. Por que você prega para um monte de pessoas? Por que tem um monte de gente vendo o vídeo aqui, vai ver lá no YouTube, né, pessoal? E esses locais de pregação, por exemplo, né? Prega para 100 pessoas num lugar, só 2 se convertem. Por que os outros não se converteram? A pregação foi a mesma, as palavras foram a mesma, o pregador foi o mesmo, o momento que eles ouviram foi o mesmo. Por que 2 se convertem e os outros não? Ah, porque não quiseram? Sim, mas ninguém quer. João 5,40. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Efésios 2, 1 a 5. Estando mortos em delitos e pecados. Ninguém quer. Fato é que o Criador tem seus eleitos. Fato é que o Criador tem seus predestinados à salvação. Por isso que em Atos 13, 48 diz: e creram os que haviam sido destinados à vida eterna. É por causa da eleição que alguém crê. Não é por causa de outra coisa. Entenderam? Então olha que bênção, pessoal. Quem está ouvindo isso aqui hoje e é eleito vai se converter. Talvez não hoje, mas talvez algum dia, ou hoje, não sei. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito está chamando você ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Ele fala para você através da palavra, através da Bíblia, através de um pregador, através de pessoas, ou de muito, através até da sua consciência. Ele está te chamando nesse exato momento. Vem para a salvação. Arrependa-se. E confie totalmente no Criador e no sacrifício do Messias. Ok? Esse é o chamado. Aquele que ouve, você está ouvindo? Então, ok, arrependa-se. E aquele que tem sede, venha. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Você tem sede do Criador? Então, se você quiser, receba de graça da água da vida. Essa é a pregação do Evangelho.
você vai receber de graça da água da vida. De graça. De graça. Sim, de graça. A palavra que está aí é o que? Tem que pagar por isso? Hã? É incrível, né? Que os arminianos, eles... Deixa eu me arrumar aqui. Que os arminianos, eles... Não, você tem que, né? Fazer alguma coisa. Não é possível. Como é que é de graça? É de graça. Talvez nem acho que o português eles entendem, né, pessoal? Éden Laranjeco. Eu acho que segundo alguns aí tem que pagar um curso, né, para ter isso aí. Não, pessoal. É de graça. Basta você se arrepender. De fato. E crer no Criador. Você se arrepende. Você crê. Você deposita confiança no sacrifício do Messias. Você crê que ele morreu por você. Você entende que agora que você merece a condenação por pecar, por ser um pecador, porque a lei do Criador diz que a punição pelo pecado é a morte, e por isso o Messias teve que morrer no seu lugar. Você compreende isso, que se não fosse o Messias, você já estaria morto e condenado ao lago de fogo? Então veja que graça é essa. Isso é graça, isso é a salvação. Esse é o poder do Criador para a salvação de todo aquele que crê. Então, se você acredita nisso e mudar de vida e manifestar os frutos, vai ser evidência que você foi salvo. Então, você vai beber de graça da água da vida. É a maior bênção que você pode ter. Você crê nisso? Glória ao Pai por isso. Sim, Júnior Enéas, podemos com certeza. O meu pai e minha mãe, por exemplo, nunca viram ou foram num estudo bíblico, por exemplo. Não gostavam, não queriam nada. Eu falava, vamos ler a Bíblia, ler a Bíblia. Não, nunca leram a Bíblia. Eu comprei 2 Bíblias para eles e não liam. E até que eu fiquei um mês inteiro de joelhos orando de manhã. 1h da manhã, uma hora de manhã cedo, mais 1h ao meio-dia e mais uma outra hora antes de dormir. 3 horas por dia, durante um mês inteiro eu orei, somente intercedendo pelos meus pais, para que começassem a entender a palavra do Criador. Adivinha o que aconteceu? Começaram a ir em estudos bíblicos que eu estava indo na época. O meu pai chegou a fazer um curso de teologia. Só a oração. A oração tem poder, pessoal. Então, Júnior, você deve orar por ele, né? Para que abandone aí o vício do alcoolismo e comece. E entenda, pessoal, as coisas nesse mundo, elas têm certas coisas, porque isso não. Você tem que entender que a oração é algo muito presente, né? No Evangelho e na nossa vida. E a oração move coisas, sim, só que tem que estar dentro da vontade do Pai. Né? Existem coisas que você pode orar e nunca vai acontecer, porque não está dentro da vontade do Criador. Né? Um exemplo simples: ore aí ao Criador para ele te dar uma Lamborghini de 5 milhões de dólares e sei lá mais o que. Você acha que ele vai te dar isso? Pra quê? Se não estiver nos planos dele, ele não vai te dar. Se tiver, pode ser que te dê. Pode ser até que te dê. Mas tem que estar nos planos dele. Tem que ter algum propósito. Só que eu acho muito difícil, tá? Ele atender esse pedido aí, né? Enfim. É muita coisa. Só que assim, pessoal, o Evangelho é oração e pregação.
Não adianta só orar, vai chegar um momento que você tem que então levar a verdade. A pessoa vai estar com o coração aberto e aí você vai pregar. Foi assim que aconteceu com Lídia na Bíblia. Né? Tiveram que orar para que o coração dela fosse aberto, então foi lá alguém e pregou, então ela entendeu. Ou seja, tem que abrir o coração primeiro e ser com a oração. A oração tem muito sim o seu poder, então essas coisas são fatos. 18. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Olha só, pessoal, como é sério isso. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, o Criador lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Olha isso. Isso aqui é um aviso direto, né? Não mexam em nada, não acrescentem nada, porque do contrário, se vocês acrescentar qualquer coisa nesse livro aqui, os juízos do Criador vão ser despejados na pessoa. E aí o 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, o Criador tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Olha, parece aqueles livros egípcios, né? Aquelas maldição. Mas no caso é realmente um aviso de maldição. Se a pessoa vai ser amaldiçoada. Ou seja, se alguém já tirou alguma coisinha do livro do Apocalipse, já era para essa pessoa. Né? Só que o Criador ele é fiel e ele manteve pelo menos a essência, né? Então veja, isso é muito importante, né, pessoal? Aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente venho sem demora. Olha quantas vezes ele falou certamente venho sem demora. Sem demora. É para quem lê, ele está voltando. Ele está voltando, é para não esquecer. Amém? Vem Senhor, o Messias e a Mashiach. A graça do Senhor seja com todos. E aqui, todos quem? O arminiano vai ler todos sem exceção, né? Não, é todos que estão lendo o livro, é todos os eleitos que vão ler esse livro aqui. A graça ela é direcional. Eu já expliquei isso em vídeos passados. Se a graça não fosse direcional, todos seriam salvos, pessoal. Porque a graça salva, ela não possibilita, ela salva eficazmente. Então, gente, vamos só recapitular aqui nos originais. Então, vamos lá. O verso 1 a gente já leu antes, né? Olha aí, pessoal. E mostrou a mim um rio de água de vida, já lemos, brilhante como cristal, saindo do trono do Criador, né, do Cordeiro, em meio da praça dela ali, tá, a gente já leu isso aqui. As folhas para a cura das nações. E toda maldição não haverá mais, ou não haverá maldição. O trono do Criador, do Cordeiro vão estar aí, os servos vão servir. Eles verão face a face o Criador e o Cordeiro, pessoal. Tá? O nome nas frontes, ou seja, alusão à propriedade, o Criador é dono da sua igreja. Não haverá noite, necessidade de luz, de lâmpada não vai precisar, nem de sol, porque é o Criador que vai brilhar sobre o povo, a cidade inteira, a terra inteira, pelo século dos séculos, reinarão. Tá? E disse a mim, essas palavras são fiéis e verdadeiras, O Deus, o Espírito dos profetas, enviou o anjo dele para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. É um aviso, vai acontecer em breve, pessoal. E vem sem demora, olha só. Bem-aventurado que guarda as palavras da profecia. João ali, viu e ouviu essas coisas. Ele quis adorar, se prostrar, ao anjo. E ele falou, não faças tal, só conserva os teus irmãos. Adelfos, né? Irmãos adelfos. E dos profetas que guardam as palavras desse livro. Adora o Criador. Ele falou só adorar só o Criador, pessoal. Não seles as palavras. O tempo está próximo, o aviso, o tempo está próximo. Aí o que é injusto, continua essa injustiça, o imundo.
E se você é salvo, ó, continue a purificar-se. Tá? Ele vem sem demora, ó, de novo, verso 12. O galardão, ó, a recompensa, ele vai dar. Enfim, tudo que a gente leu aí no português, pessoal, tá basicamente literal, tá? Ó, não tem mistério. Enviou o anjo para testificar estas coisas, talta. Igreja, eclesias, a raiz desde a vez, estrela brilhante da manhã. O Espírito novo dizem, vem, ó. O que ouve diz, vem. O que tem sede, venha. Quem quiser receba água de vida de graça. E aí a maldiçãozinha, né? Aquele que acrescentar ou retirar as palavras também vai sofrer as consequências. E é isso, pessoal. Encerramos Apocalipse. Essa Bíblia é Bíblia de estudo, aliás, Novo Testamento interlinear grego-português. É só o Novo Testamento, tá? Ela não tem o Antigo Testamento junto. Só o Novo Testamento é desse tamanho aqui. É desse tamanho aqui. Não, o Velho Testamento é absurdo. São 5 livros desse tamanho aqui. Só do Velho Testamento. Dessa coletânea aqui. O hebraico. Vem tudo em hebraico, interlinear. Bom, gente. Eu resumi. Eu poderia falar mais coisas, mas muitas das coisas que a gente já foi falado em vídeos passados. E eu acho que não teria muito mais o que falar, né, sobre isso. Vamos nos aprofundar agora em novos assuntos, novos temas que eu preciso trazer também, tá? Então é isso, gente. Obrigado aí a todos por assistirem. Encerramos o Apocalipse finalmente. Fique ligado no canal Rômulo Ribeiro no YouTube. Aqui, ó. Onde irei postar novos vídeos, novas temáticas, até quando o Criador permitir, ok? Isso é muito importante. E quem não viu ainda toda a série, assista urgentemente. Não se sabe o que pode acontecer com o YouTube, não se sabe o que pode acontecer com a internet. Esses vídeos pode ser que sejam deletados a qualquer momento. E aí isso aqui tudo vai ser completamente perdido das redes públicas. Tá? É lamentável, né? Por que você acha que tem um link aqui embaixo de mim? Aqui, ó? Por que você acha que tem esse linkzinho aqui? Esse QR Code. Acesse aí para você ter noção. Então, gente, o sistema não é fácil e aproveite enquanto a informação está disponível. Esses vídeos aqui, pessoal, do Apocalipse, como eu fiz, ninguém nunca ainda fez desse jeito, explicando palavra por palavra. Tá? Assistam esses vídeos, baixem esses vídeos, vocês podem compartilhar esses vídeos onde vocês quiserem. Lá no YouTube, tá, pessoal? Eles estão. Canal Rômulo Ribeiro. Assista lá, gente. E compartilhe esses vídeos, é muito importante. Tá? Não se sabe por quanto tempo eles estarão disponíveis. Aí são explicações únicas. Ok, pessoal? Bom, gente, é isso. Eu é que agradeço a todos vocês. Eu não sei se eu volto hoje de novo. Eu estou bem cansado para explicar mais coisas. Eu estou aí há 3 dias, pessoal, falando sem parar. E não é fácil. Ainda temos as doutrinas salvíficas para abordar, né? Muita coisa.
E eu não sei se eu volto daqui a um pouco com um novo vídeo sobre as doutrinas salvíficas. Talvez sim, para a gente terminar de explicar a expiação, a doutrina da expiação, com exposição na carta a Tito, né? Tá bom, gente? Então é isso, obrigado a todos, grande abraço, fiquem na paz, até a próxima e nos vemos aí nos próximos vídeos, se o Pai assim quiser. Abraço.